Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cláudia e agora eu vou fazer a correção das atividades de geografia do Kit 10. Vamos lá? Para começar a nossa correção, eu peço que você pegue o seu módulo 2 e abra na página 320. Vamos lá? Primeira questão. Questão 1. De acordo com o mapa da página 318, responda as questões a seguir. Letra A. Em que área do território brasileiro ocorre a maior concentração de habitantes? Em que área do território brasileiro ocorre a maior concentração de habitantes? Na faixa litorânea e nas proximidades das capitais brasileiras. Então, é aí que se encontra a concentração de habitantes maior no nosso território brasileiro, tá? Na faixa litorânea e nas proximidades das capitais brasileiras. Próxima questão, questão B. Em qual porção do país ocorre a menor concentração de habitantes? Então, a menor concentração de habitantes ocorre nas áreas localizadas no interior do país. Então, a menor concentração de habitantes ocorre nas áreas localizadas no interior do país. Questão C. No caderno, separe os estados citados a seguir em 2 grupos. Os 3 estados de maior concentração populacional e os 3 estados de menor habitados, menos habitados, né? Menor ocupação. Os estados de maior concentração populacional são Espírito Santo, Bahia e Ceará. Então, os de maiores concentrações populacionais são Espírito Santo, Bahia e Ceará. Já os estados menos habitados, que têm a concentração de população menor, são Pará, Mato Grosso e Acre. Os estados com menos habitantes, menos concentração populacional são Pará, Mato Grosso e Acre. Certo? Questão 2. O que são as migrações internas? De que maneira elas podem ocorrer? Resposta. As migrações internas são movimentos populacionais que ocorrem dentro de um mesmo país. Lembra que a gente falou sobre isso? Migrações internas é quando as pessoas se mudam, se movimentam dentro do país. É chamado de migração interna. Por exemplo, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, do campo para a cidade, da cidade para o campo ou de uma área rural para outra área. É chamada de migração interna, dentro do país. Questão 3. E o que são migrações externas? Resposta. As migrações externas são movimentos populacionais em que ocorre a saída de pessoas de um país em direção a outros países. Isso ocorre quando a população migra, sai do nosso país, que é o Brasil, para viver em outro país. É chamado de migrações externas. Questão 4. Você conhece alguém que migrou para outro país? Se sim, para qual? Essa resposta é uma resposta pessoal, certo? Vocês sabem que na questão 5 eu mandei uma pesquisa, a qual vou aguardar vir junto com o kit para poder avaliar, tá bom? Vamos à correção da atividade xerografada. A ocupação do território brasileiro. Pedi na questão 1 para marcar a letra correspondente ao século dos acontecimentos. Então, letra A, século XVII, B, século XVIII, C, século XX e D, século XIX. Questão A, acertou quem colocou século XX. Foi no século XX que o governo federal passou a implantar projetos de povoamento no interior do território, com a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. Na questão B, acertou quem colocou o século XVII, pois nesse século a porção litorânea foi povoada por causa da exploração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar. Assim teve início o desenvolvimento da pecuária.
Na letra C, acertou quem colocou a letra B, século XVIII. Foi nesse século que a pecuária e a mineração do ouro e diamantes impulsionaram uma ocupação mais afetiva do interior do Brasil. Questão D, acertou quem colocou a letra D, século XIX. Foi nesse século que o cultivo de café e de algodão se tornaram os principais motivos de ocupação. Então, letra A, C, B, A, C, B e D, letra D. Vamos para a próxima questão. Questão 2. De acordo com estudos, descreva o que é migração. Então, migração é o deslocamento de muitas pessoas ao sair de um lugar para viver em outro. Quando você sai do seu lugar, do seu conforto, para ir viver em outra cidade, em outra região, é chamado de migração. Questão B. O que são migrações internas e externas? Migração interna é o movimento que ocorre dentro do país. É quando as pessoas se mudam sem sair do país. Mudam de cidade, de região, da área urbana para a área rural, da cidade para o campo. Então, é chamado de migração interna. Já a migração externa são movimentos que ocorrem em direção a outro país. É quando as pessoas saem do seu país de conforto, onde moram, para viver em outro país. É chamado de migração externas. C. Imigrações interestaduais e interregional. Migrações interestaduais são deslocamento de um estado para o outro, quando uma pessoa muda de um estado para outro estado. Migração interregional é o deslocamento de uma região para outra. É quando uma pessoa muda de uma região para viver em outra. Questão 3. Observem as imagens. As imagens retratadas acima são da capital do nosso país, nossa linda Brasília. Quer conhecer mais sobre ela? Faça uma pesquisa sobre quando e quem fundou a nossa capital. Então, a nossa capital foi inaugurada em 21 de abril de 1960, pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Foi ele que fundou nossa Brasília nessa data aí, 21 de abril de 1960. Foi quando ela foi inaugurada. Questão 4. Pesquise sobre mais 2 monumentos existentes em Brasília. Em seguida, desenhe ou cole a imagem das mesmas. Essa questão é pessoal, então vou esperar chegar, quando vocês entregarem esse kit para mim poder avaliar essa atividade aí. Não deixe de realizar. Se você não conseguir a imagem para colar, você, por favor, desenhe esse monumento e faça pesquisa, porque eu vou corrigir. Eu vou verificar também se essa pesquisa está correta. Se realmente o que vocês desenharam, o monumento que vocês colocaram o nome, realmente é o que vocês descreveram, tá? Tudo isso eu observo. Amores, fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida, sabe que pode chamar a tia Cláudia aqui. Beijão!